muito bem-vindos ao nosso Pode Falar Enfermeiro, esse espaço que é para você enfermeiro, você técnico e muitas outras profissões afim. Hoje nós temos um episódio super e mais que especial, pois temos o que, Milka, hoje? O nosso patrocinador, que é a Escola Atitude Núcleo de Formação Profissional. Isso aí. Mas antes, eu sou Milka Lorena. Eu sou Jaiane Gomes. E esse podcast é para você, profissional da área de saúde. Esse espaço aqui é para falar de informações inerentes a essa categoria, né, que é tão importante e merece esse reconhecimento. Então, a gente tem aqui o nosso convidado para apresentar. Ele que é técnico de enfermagem, ele é instrumentador cirúrgico há 10 anos nas especialidades de ortopedia, bucomaxilo e neuro. Nesse episódio de hoje, temos novidades para vocês também, não é verdade, Jeane? Muitas. Então, antes de começar o nosso episódio, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Roda VT. Gente, como vocês puderam observar, esse encontro hoje está super especial. E nós temos aqui o nosso convidado, Jaimerson Henrique. Seja bem-vindo, Jaimerson. Prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre essa especialização dentro da atividade do técnico em enfermagem, tentar aí falar um pouco sobre o mercado de trabalho e desmistificar algumas coisas aí para a galera que está iniciando nesse caminho. Então, a gente vai, antes de tudo, Jaimerson, conhecer um pouquinho de você, certo? Claro. Pode falar enfermeiro mesmo. Hoje, gente, a gente está com um técnico de enfermagem, que é de extrema importância a gente está abrindo, né, essa oportunidade, não somente para enfermeira, pode falar enfermeiro, mas o técnico, o auxiliar, também tem voz aqui no nosso podcast. E a gente queria saber de você, Jaimerson, como foi que a enfermagem entrou na sua vida? Como você decidiu fazer o curso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha trajetória dentro da área de saúde, ela, assim, como todas as pessoas periféricas e suburbanas, a gente não tem muitas oportunidades. E aí me foi ofertado uma oportunidade de poder fazer o curso de enfermagem por minha tia. Minha tia, assim, basicamente ela ajudou muita gente dentro da nossa família. E aí eu abracei. E até então, a gente naquela transição ainda de ser maduro, ser imaturo, o que é que a gente queria de fato. E no começo da minha trajetória profissional, fazendo o curso, eu fui muito mais por conta de uma oportunidade, não por ter abraçado a enfermagem em si. Não tinha noção do peso da responsabilidade que era aquilo ali. E aí, concluí o curso, não consegui exercer alguns contratempos na vida pessoal que sempre acontece. E depois de muito tempo, eu já ingresso dentro da enfermagem após a conclusão do curso, que demorou bastante, por sinal, por culpa minha, claro. E aí já entrei ingressando já na instrumentação cirúrgica. Assim, tive uma oportunidade ímpar. Eu sei que eu sou de um tempo que o mercado da instrumentação cirúrgica ele era um mercado bastante fechado, não tinha uma disseminação do curso. Normalmente só de fato só poderia estar atuando na área quando tivesse pessoas que indicassem. Eu já sou essa leva que conseguiu se inserir no mercado. Claro, alguém indicou. Passei um ano, basicamente, não digo trabalhando de graça, né? Eu digo que tive a oportunidade de carregar um conhecimento. E esse conhecimento me abriu portas, certo? Comecei um ano trabalhando voluntariamente. Tinha que conciliar o meu trabalho. Eu trabalhava na Pague Menos. Eu era caixa, fechamento de loja. Então, eu ia às 7 horas da manhã para o Santa Casa de Misericórdia. Ia lá aprender. Tive uma oportunidade também aqui, vale frisar, de pessoas que atravessaram o meu caminho, que me ajudaram bastante. Vale frisar aqui, professor Oséias, professora Romênia, professor Cleito,
que hoje são meus companheiros de trabalho, trabalho na empresa com eles. Então, assim, eu sempre carrego essa gratidão dentro de mim, porque a gente sabe que dentro do mercado de trabalho, seja qual for a área, principalmente na área de saúde, a gente não desfruta de muito coleguismo, porque as pessoas têm uma mentalidade de que se eu ensinar alguém, eu estou gerando um concorrente. Então, a minha base cristã, ela me dá essa consciência de que o ensinamento, ela gera muito mais admiração. E a gente consegue, de fato, criar novos profissionais. Eu acho que o que está faltando hoje no mercado de trabalho, seja qual for o nicho, mas falando especificamente da enfermagem, é justamente essa entrega, sabe? Você está preocupado com essa entrega. Então, após a conclusão do curso da especialização em instrumentação cirúrgica, eu fui contratado e estou nessa empresa até hoje por 10 anos, aí transitando em várias especialidades, mas não foi uma trajetória assim tão simples, sabe? Mas eu acredito, eu tenho um ponto de vista na seguinte questão. Se tu acredita no teu potencial, na filosofia do teu trabalho, te joga. Então foi basicamente o que eu fiz. Abri mão do meu emprego na Pague Menos e me joguei para trabalhar voluntariamente e estou aqui até hoje. Foi uma decisão correta e bem assertiva. Uma decisão que valeu muito a pena. Muito a pena. Eu digo sempre, né, que a vida é um jogo de xadrez e às vezes a gente tem que perder para ganhar, né? Isso. Então, quando você saiu da sua empresa, da sua zona de conforto, para fazer o voluntariado, você estava objetivando uma coisa maior, né? Então, você entrou no curso técnico de enfermagem, mas ainda não tinha a visão da instrumentação em si. Não, assim, exercendo a enfermagem, eu posso dizer quais foram as minhas experiências profissionais. A gente, quando sai da enfermagem, a gente tem aquele dilema. As instituições que estão aí dificilmente vai contratar uma pessoa sem experiência. Então a gente se propõe a entrar em qualquer nicho do mercado de trabalho dentro da enfermagem para justamente adquirir essa experiência, para aí ter know-how de poder se inserir em qualquer outra instituição hospitalar de grande porte, por exemplo. Então, eu também fui um desses, trabalhei cuidando de pacientes. A gente tem nossa rede de apoio. Eu gero muito relacionamento nos locais onde eu vou, que eu acho importante isso, esse network. E aí, as pessoas me davam alguns pacientes para a gente tomar conta. Então, basicamente, trabalhei como voluntário também em algumas missões humanitárias que acontecia num hospital aqui chamado SOS Mãos, na Ilha do Leite. Ele, por ano, ele faz uma missão humanitária que vai tratando deformidades congênitas na mão e nos pés de crianças, de adolescentes, enfim. E eu também voluntariei para trabalhar como técnico, mas assim, não tinha conseguido ainda nenhum emprego fixo dentro do técnico em enfermagem em si. Até então, a gente costuma dizer popularmente OIAs, né? Freelance. E aí, depois de muito tempo, de eu ter me reorganizado pessoalmente, que eu tive alguns problemas pessoais, claro, depois de ter me organizado pessoalmente, aí surgiu uma grande oportunidade. Nada concreto, claro, mas eu disse, é a oportunidade está passando na minha frente. Eu não posso ser seletivo nesse momento. Então, eu não tive dúvidas, eu me joguei, fui aprender, encontrei pessoas maravilhosas que eu citei aqui, que me ajudaram bastante a poder construir esse profissional que eu sou hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho um nome aí no mercado, como instrumentador cirúrgico, e assim, quando você cria esse nome no mercado, quando a pessoa sabe a gente tem um profissional que vai ser aquele camarada que vai cumprir a sua carga horária e tem aquele profissional que vai dar a entrega, que não está contente com só o pouco, vai sempre estar dando o seu melhor. Isso. Basicamente isso. E a gente até entrevistou uma convidada nossa que também era instrumentadora e a gente falou um pouquinho, né, sobre como a gente pode atuar no mercado de trabalho como instrumentador e ser algo rentável. E nós temos algumas possibilidades, algumas modalidades. Eu queria que você explicasse como é ser um instrumentador que atua no hospital, que atua por empresa, que atua por equipe. Fala um pouco. Bom, então, é bem interessante porque a gente sempre quando pega um pessoal que é acadêmico nos hospitais, é claro que a gente vem sempre cheio de expectativas. A gente acha que assim que eu concluir a instrumentação cirúrgica ou a enfermagem em si, ou a minha graduação, automaticamente vai nascer um pé de dinheiro em casa. Não é bem assim não, calma. Mas ainda assim é um nicho de mercado de trabalho bastante oportunista. Vamos lá, a gente está habituado a achar que o instrumentador cirúrgico só tem um nicho de trabalho.
na verdade, não tem. A gente tem 3 nichos de trabalho para o instrumentador cirúrgico. A gente vai ter o instrumentador cirúrgico de hospital, que vai estar lá para cumprir uma carga horária, certo? E ele está lá disponível para qualquer especialidade que queira utilizar a ajuda e o apoio do instrumentador cirúrgico dentro dessa carga horária. Pronto. Ele vai ter um salário, claro, um salário diferencial do mercado. Eu acho que é quase beirando aí 2 salários mínimos, porque eu tive experiência de estar em alguns hospitais SUS que tem instrumentadores da casa e o salário basicamente é esse, não é um salário mínimo, é um salário beirando a 2 salários mínimos por aí. E assim, você tem o outro nicho do mercado, que é o instrumentador que trabalha para a empresa, e aqui tem um grande tabu, porque a gente vai ter diversas empresas aqui no mercado, nas diversas especialidades. Então, eu tenho vários nichos do mercado para instrumentação cirúrgica dentro já desses 2 ambientes. Falando agora do ambiente de empresa, o instrumentador de empresa, seja lá qual for o nicho de mercado que você for, as empresas normalmente ela têm uma metodologia. As empresas que trabalham no conveniado, elas vão propor para poder extrair o melhor do funcionário dela, vai dar um up financeiro e aí a gente tem um fixo e dentro dessa metodologia algumas empresas pagam uma produtividade. Dependendo do nível de experiência do instrumentador, ele vai ser classificado dentro da empresa de níveis 1, 2 e 3. Algumas empresas trabalham isso muito bem, onde tu ia receber um percentual por cada procedimento, certo? Acordado entre funcionário e patrão. E aí você consegue ter um up. Algumas empresas, por exemplo, no mercado, elas te dão ajuda de custo, elas te dão kit de alimentação, elas te dão plano de saúde. Então, assim, é muito, muito vantajoso, sabe? Agora, sim, tem muito trabalho, sabe? A gente consegue, inclusive, em algumas situações, dependendo do nível de experiência do instrumentador cirúrgico, de fato, até tirar um bom dinheiro, mais do que um enfermeiro que é graduado. Agora sim, a gente não vai desfrutar de tanto tempo. A gente até brinca, às vezes, em casa, eu e minha esposa, ela... No final do dia, ela, tu estás vivo? Porque assim, a gente sai de 5h30 da manhã, às vezes, e dá 10 horas da noite e nenhum sinal de vida. E tu estás vivo? Só para saber se tu... Só dá essa informação. Só essa informação. Não, tô chegando. Tá bom, beleza. E Basicamente é aí. essa questão do horário que você está trazendo, né? A gente, tanto eu quanto o Milka, como instrutoras de escolas de técnico de enfermagem, a gente percebe que há um interesse muito grande desses alunos em relação à instrumentação cirúrgica, né? Quando a gente pergunta assim, qual é o interesse de vocês? A maioria levanta a mão que tem Sim, interesse pela claro. instrumentação. Claro. E eu percebo também que eles têm muita dúvida em relação a essa questão dos horários, né? Porque quando você é um técnico de enfermagem, que você vai para assistência, você tem um plantão de 12 horas. Então, muitos, inclusive, vêm perguntar, mas como é que funciona essa questão de horário? Se eu for instrumentador, eu vou trabalhar 12 horas? Se eu for instrumentador, eu vou ter que estar à disposição dessa equipe? Não preciso estar à disposição, eu tenho um rendeiro? Então, explica um pouquinho para a gente sobre essa questão desses plantões. Falando dentro do que você falou, pegando esse gancho, falando ainda dessa terceira modalidade do instrumentador da empresa, é porque o que é que acontece? As empresas que comercializam o PME, a gente basicamente tem 2 nichos de cirurgia. A gente tem a cirurgia eletiva, e aí vai ser a cirurgia que vão ser marcadas, normalmente de segunda a sexta-feira, e a gente tem a cirurgia de urgência, e urgência não tem hora, certo? E como é que funciona? A cirurgia em si, ela tem um horário para começar, mas ela não tem um horário para acabar. Porque a gente costuma brincar internamente, é um Kinder Ovo, né? Um Kinder Joy, é um chocolate e uma surpresa. Porque você pode tratar falando do nicho de ortopedia, por exemplo, você pode tratar uma fratura simples, e aí terminar, sei lá, em menos de 1 hora, mas você pode ver que a fratura ali é uma fratura bem complexa e o médico vai precisar abordar ou, sei lá, tirar enxerto ósseo do ilíaco e reinserir, ter uma abordagem, até chegar onde você vai manusear o seu material para poder fixar aquela fratura. Ou se você vai em umas cirurgias mais complexas, como transplante, pronto. Eu costumo muito entrar em neuro numa cirurgia chamada craniossinostose, que aí são recém-nascidos que nascem com alguma deformidade craniana. A fissura cola precocemente e aí por algum motivo há uma expansão ou um estreitamento da calota craniana e aí a médio e longo prazo vai causar danos, seja motores ou intelectuais no paciente. Então há uma necessidade de fato de fazer essa correção. E são cirurgias grandes. A gente fez uma recentemente
no Esperança Olinda, onde a gente, além de fazer a correção craniana, precisamos colocar um distrator facial para poder dar expansão tanto no crânio quanto na parte frontal da face. Então, assim, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que dura em média 8 horas ou mais. A questão de rendeiro vai muito da parceria. Vamos lá. Eu estou em campo cirúrgico, eu tenho certeza que só vou sair quando terminar a cirurgia. Mas normalmente uma empresa manda 2 instrumentadores. Porque a gente sabe que nessa cirurgia longa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer as nossas necessidades fisiológicas. E aí rola muito esse coleguismo entre os instrumentadores, tanto da equipe médica, porque entra também nesse tipo de cirurgia, quanto da empresa. E aí eu falo do terceiro nicho, completando, te respondendo e completando esse gancho. Esse terceiro nicho é um nicho onde todo mundo vislumbra, né? Assim, Tem uma equipe? eu queria ser um instrumentador de equipe. Só que aqui tem as suas ciladas, ser um instrumentador de equipe. De fato, você pode ter uma receita muito maior, mas isso é relativo. Você só vai ter uma receita maior se o teu cirurgião ele tiver um volume de cirurgia, certo? Digamos aí que hoje no mercado trabalha aí o preço praticado de uma instrumentação cirúrgica seja R$ 200. Vamos botar essa matemática aqui. Uhum. O menor preço praticado hoje no mercado é esse. Inclusive, eu acho que no próprio Unimed, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, o reembolso é R$ 200. Então, se o instrumentador cobrar a mais desse valor, é cobrado do médico. A gente chama do médico. prorata, né? Que é uma contribuição ali que os médicos basicamente são donos nesse sentido. Então, o que é que acontece? Se você tiver um médico que tiver um bom volume, fazendo uma matemática boa, 5 cirurgias por semana, assim, você pode ter um faturamento ótimo, sabe? Durante o mês. Mas aí é que vem a grande sacada. Tu não tem carteira assinada, tu precisa fazer as tuas contribuições, tu precisa ter uma assistência de saúde, tu precisa te locomover. E como é que tu vai fazer isso? Então, se você não tiver uma consciência financeira, você pode ter uma ótima receita, mas a longo prazo, médio e longo prazo, se você não souber ter uma consciência financeira para poder investir essas finanças que tu tá captando, tu vai te aposentar com um salário de técnico, assim, não que a gente sabe que precisa melhorar quando pagar integralmente o O piso, peso. sabe? Mas assim, é muito triste a gente ver. Pandemia a gente sofreu. Pandemia eu peguei Covid 3 vezes, tendo que entrar em bloco, assim, sabe? Então, é essa caixinha de surpresas. Porque na grande realidade, tanto qualquer nicho desses 3 modalidades de instrumentadores que eu falei aqui, você tem que ter uma consciência. Você tem uma possibilidade, sim. Mas o importante a frisar é o seguinte: seja qual for o nicho que você conseguir se inserir para não ser seletivo, o mercado ele não é reduzido. O mercado ele é amplo, porque aqui eu estou falando só de 3 nichos que eu atuo. Por exemplo, dentro da ortopedia, a gente tem pé e tornozelo, a gente tem joelho, a gente tem quadril, a gente tem mão e punho, a gente tem coluna, torácica, a gente tem ombro e cotovelo. Então, assim, a gente tem uma infinidade só em ortopedia. Se a gente for falar dos outros nichos, aí amplia muito mais. Se a gente pegar o corpo, destrinchar, então a Exatamente. gente tem uma infinidade, Exatamente. né? E eu também já vi um instrumentador, um colega instrumentador que fez o técnico comigo, e aí ele seguiu para esse caminho da instrumentação, ele se tornou representante de materiais instrumentais, né? E ele disse assim, não vou pro bloco não, vou ficar aqui. E, gente, ele está até hoje aí muito bem, montou a empresa dele, e é uma outra possibilidade dentro da instrumentação cirúrgica. Ótimo. Essa questão da empresa que ele citou. E aí eu queria saber, em questão de números, será que temos números assim para dizer para o pessoal que está aí em casa quanto a gente pode chegar atuando por empresa, por equipe, ou não teria essa informação assim É muito relativo, vamos lá. relativa? Porque a questão é o seguinte: se uma empresa atua no SUS, ela vai ter um faturamento SUS. Eu vou falar, sei lá, o faturamento SUS é baixo. Então, a empresa, por sua vez, o que ela pode fazer é te dar um salário que não vai ser ruim, mas você não vai poder ter a produtividade. Quando você vai para uma empresa que trabalha no nicho conveniado, que de fato o faturamento é muito maior, ela vai te dar esse up financeiro. E aí é aquela situação. Dependendo de como for a modalidade, porque cada empresa tem a sua particularidade. Tem empresas que vai pagar produtividade, sei lá, vou dar um exemplo bem, bem simples. Você fez uma artroscopia. Seja lá qual for a artroscopia, só tem descartável, não tem nenhum material de ferro que a gente fala, que seria placa, parafuso, haste e etc. Sei lá, pagaria R$ 50,
fora do teu fixo, sabe? Tô dando um exemplo hipotético. E aí tu ia mensurar ao longo do mês quantas cirurgias tu consegue fazer. Qual o tempo dessa cirurgia? Num dia, contabiliza aí. Quantas cirurgias tu consegue fazer? Porque tem o outro lado também. A gente também conta profissionais que, que o dinheiro também não interessa tanto, sabe? Ele tá lá, ele quer entrar em uma cirurgia por dia, ele não quer trabalhar final de semana, ele é bem seletivo e tá lá. E por algum motivo as contas apertam e aí não há aquela autoanálise de dizer, poxa, e aí? Eu não consigo ganhar dinheiro nesse arrasta pra cima, sabe? A gente de fato trabalha e trabalha bastante. Mas ó, a gente trabalha para poder ter esse retorno financeiro. O que eu posso falar é o seguinte: eu conheço pessoas que ganham muito bem trabalhando para equipe, agora sim, quase não usufruem do que ganham, mas ganham bastante e dão um bom recurso financeiro. Conheço pessoas também de empresas que ganham bastante recurso também, sabe? Mas também não desfrutam muito do seu tempo para poder usufruir. Uhum. No meu caso, eu fui promovido recentemente a representante comercial. E assim, uma coisa muito interessante para quem é instrumentador de empresa é que a venda ela só se concretiza na instrumentação. Porque eu, enquanto representante, eu chego para fazer uma visita médica e falo das especificações do materiais, da qualidade dele, da facilidade dele no intraoperatório, mas se a instrumentação ela não for comercial e tornar na prática tudo aquilo que eu falei, então assim, para essa experiência para o cirurgião, o material foi horrível, entendeu? Então ter essa consciência também de ser um instrumentador para quem é de empresa, ser um instrumentador comercial. Eu sempre fiz muita questão de ser muito técnico, sabe? Agora, assim, não é aquele técnico que só fala, é mostrar na prática a facilidade de manuseio do material, chegar Ter cedo, propriedade do que você ter está propriedade, falando. porque vai ter situações, porque assim, o cirurgião, ele se relaciona com N empresas, porque tem N empresas aí no mercado, sabe? E tem N materiais no mesmo segmento, só que com abordagens diferentes. O teu material é a tua praia. Não precisa você saber, faça o seu feijão com arroz, mas bem feito. E tenha propriedade. Porque vai chegar um momento que o cirurgião, por ter tantos materiais, às vezes já passa despercebido. Como é que é a linha de abordagem mesmo desse material? E quando for perguntado para você, quando esse abacaxi cair no seu colo, aí você faz o quê? Você tem que. Não, doutor, é assim, é assado. Qual é a liga desse metal? Esse parafuso a gente vai furar num ângulo de 90 graus ou a gente pode divergir até 15 graus? Ó, me responde aí, esse material bioabsorvível, com quantas semanas ele é absorvido pelo organismo? Então, são perguntas que vai surgir e você tem que estar com isso na ponta da língua. Não é só passar o instrumento, eu costumo dizer isso para o instrumentador. Não é só passar o instrumento. É muito mais do que isso, sabe? É uma entrega tua. Isso. E eu ia, inclusive, começar falando sobre isso. Para quem não sabe qual a função do instrumentador, eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo. A função do instrumentador é essa. Porque o pessoal pensa que instrumentação é repassar pinças. É bem interessante o pessoal que trabalha em equipe, né? Os instrumentadores de equipe é bem interessante porque quando vai ter esse relacionamento com o cliente, aí ele pergunta, mas tu faz o quê? É meio que isso. Então, assim, o instrumentador, ele é o principal responsável para que a cirurgia aconteça. Porque ele tem que chegar uma hora antes, ele tem que conferir se o material ele está ok, entendeu? Se não há nenhuma contaminação, ele tem que organizar, ele tem que ver todo o funcionamento. Eu costumo dizer assim, o instrumentador ele é o responsável técnico pelo funcionamento do material no intraoperatório. Olha aí. Basicamente, Só isso, basicamente né? é só Só isso, isso, só só isso. isso. Eu costumo falar assim, mas há essa responsabilidade de ter um comprometimento de chegar cedo, de conferir o material. Porque imagina aí, a gente vai fazer uma prótese de joelho que tem vários guias de cortes para essa articulação e o instrumentador não teve o cuidado de chegar uma hora antes e conferir se os guias têm sujidade óssea. Imagina o dano que isso pode causar no paciente. Uhum. Na verdade, a médio e longo prazo pode Uhum. causar uma infecção, pode causar uma osteomielite, e aí o paciente que estava numa expectativa de após a cirurgia poder ter uma sobrevida, teve um dano maior. Então, tudo aquela experiência que o médico tentou proporcionar para o paciente foi posto em risco porque eu não tive o cuidado nem a seriedade de poder fazer o meu trabalho decente e adequado. Isso. Então,
Com relação ao instrumentador cirúrgico, né, que tem essa grande importância, né, para que o fluxo da cirurgia aconteça da melhor forma possível, na técnica asséptica, sem nenhuma contaminação, para que tudo seja um sucesso de fato, eu queria que você comentasse, né, os benefícios de ser um instrumentador. Em relação ao técnico de enfermagem, a gente percebe, tem o circulante que já atua no bloco cirúrgico e tem o que já tem a especialização em instrumentação que vai estar ali também no mesmo ambiente. E a gente percebe que, de certa forma, o instrumentador tem algumas regalias, né? Sim. Em algumas Sim, sim. situações ele não fica no mesmo ambiente, ele se alimenta da comida do médico, tem toda uma questão dos bastidores que só quem é instrumentador sabe repassar. Conta pra gente sobre essa parte. Bom, então, a gente tem esse benefício aí, de certa forma, que hoje em dia existem algumas instituições, inclusive, que estão proibindo isso, sabe? A gente costuma brincar em off, uma piada interna de o apartheid da instrumentação. A gente chega em alguns ambientes hospitalares, a gente chega em alguns ambientes hospitalares hoje, assim, não é assim, tem mudado isso, porque a gente entende o seguinte: o gestor, ele vai ver números, então ele vai cortar despesas e aí ele vai ver onde é que está, Onde ele pode fazer pode isso, fazer né? essas despesas. Uma dessas despesas hoje é o instrumentador, isso é uma realidade, tá? O instrumentador de empresa não pode se alimentar mais no estar médico. Isso é uma realidade. Em algumas instituições aqui de Pernambuco, não pode. E é interessante que, inclusive, há uma padronização para poder identificar quem é de empresa e quem é de equipe. De equipe ainda continua se alimentando, continua com essa regalia de fato. E aí, quem é de empresa sofre esse dano, o que a gente sabe que é um pouquinho chato, inconveniente, porque veja só, às vezes a gente que é instrumentador de empresa, a gente tem uma rotina absurda. A gente transita por dia de 3 a 4 hospitais e às vezes não dá tempo de real, não dá tempo de parar e comer. Sabe, aqui em Pernambuco a vida ela é muito acelerada. Você acorda em 220 assim, sabe? Você já tem um trânsito que é caótico, então você sai super cedo, você abdica de comer, aí você sai super cedo, aí você já, não, vou aproveitar que lá no hospital, aí você chega numa instituição dessa, você já tem que sair mais cedo ainda, porque você sabe que nessa instituição você não pode se alimentar, você tem que se alimentar fora. E às vezes não dá tempo, se eu comer, eu vou chegar atrasado, eu tenho que chegar 1 hora antes para conferir uma... Então assim, imagina você nesse cenário, quando chega na hora do almoço, o dia todo sem comer. A gente teve casos de pessoas que desmaiaram, de fato, real, Hipoglicemia, sabe? hipotensão. Estavam fracos, debilitados, enfim. E aconteceu. É uma triste realidade, acontece. Então, assim, a gente hoje em dia anda com basicamente uma dispensa na bolsa para essas situações, onde chega nessas instituições, não se pega de surpresa. Que sou eu? Eu não vou conseguir, eu sou uma andorinha, né? Não vou conseguir mudar o sistema, então eu tenho que me adaptar. O problema, ele vai estar ali. Em algumas instituições, o problema vai estar ali. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que resolver esse problema. Eu não tenho que achar um culpado. Porque a vida vai seguindo, a vida vai seguindo. Então, me adaptei, nos adaptamos e a gente procura fazer dessa maneira. Mas, de fato, a regalia acontece. Só dar um adendo com relação ao circulante. Eu acho de suma importância o trabalho do circulante de sala, porque tanto o instrumentador quanto o circulante, se eles antecedem a pedida, se eles acompanham o passo a passo cirúrgico, a gente consegue terminar a cirurgia em um tempo hábil. Mas se eu fico disperso, se, por exemplo, se o instrumentador não fizer a sua listinha antes do que pode precisar no intraoperatório, a circulante vai precisar se ausentar para ir na farmácia e pegar os itens que está precisando na cirurgia. Se a circulante se ausenta, vai precisar de outra situação. E a cirurgia fica empacada porque a gente está num ambiente estéril, só quem está contaminado é que pode prestar essa ajuda. Então eu considero também de suma importância ter um circulante atento à cirurgia, atento à pedida do médico, atento à necessidade do instrumentador. Tanto o instrumentador também no tempo cirúrgico para poder passar o instrumento corretamente, saber se é um momento de hemostasia, saber se é um momento de reduzir, de colocar a síntese, sabe? Tudo isso posto em prática é de suma importância para
para você ser um bom profissional. Ele está falando aqui e eu fico lembrando da sala de aula, os alunos, né? Não tem como lembrar. Não tem como não lembrar, que vão perguntando, e a gente volta novamente ao ponto em que já trouxemos aqui em outras entrevistas com outras pessoas, de que o conhecimento ele é de suma importância. Para que essa cirurgia, para que esse procedimento, para que este paciente, para que todo o processo, enfim, flua da melhor maneira possível. E aí eu digo a vocês, queridos alunos, se vocês têm o desejo assim ardente de conhecer melhor essa profissão, busquem uma capacitação. Exato. Busquem a Perfeito. capacitação, porque esse é o diferencial. Está aqui nosso colega, Perfeito. né, falando dessa profissão tão importante. E eu fiquei sabendo há pouco tempo de que antigamente, alguns anos atrás, a instrumentação cirúrgica era realizada por qualquer pessoa, né? Me corrija se não era assim, mas eu ouvi já alguma coisa sobre isso. E depois houve a intervenção dos órgãos competentes e deixou isso como algo específico para o técnico. Sim, virou uma atribuição do mesmo? técnico. Assim, houve uma portaria em 2009, se não estou enganado, que algumas pessoas que exerciam uma instrumentação cirúrgica não haveria necessidade mais, poderia já botar a sua classificação. Se eu não estou enganado, me corrija. Não é necessário ter o curso técnico para atuar como instrumentador, porque é uma profissão autônoma. Existe uma tramitação de um projeto de lei para que todo instrumentador seja profissional técnico, formado em enfermagem, de uma maneira geral, tem o Corém, mas ela não foi ainda aprovada. Então, em relação a isso, pode ter instrumentador que não tem o curso de Isso. técnico de enfermagem. A questão é que os hospitais, né, já sabendo dessa tramitação do projeto de lei, já contratam com um técnico para não ter a necessidade de demissão perfeito. pós Perfeito. aprovação Assim, a dessa gente lei. tem grandes instrumentadores aí no mercado hoje, que de fato, assim, não são técnicos, mas são excelentes instrumentadores, sabe? E aí eu faço o quê com esse pessoal? Porque são excelentes instrumentadores. Até tem um nível de conhecimento, até às vezes, de que a gente que sai do curso fresquinho e tal. Eu acho que o ponto aqui que você falou do conhecimento, desafios a gente vai ter no mercado de trabalho, sempre. Eu acho que a gente não pode sair da instituição já com esse pensamento de concorrência, de ser seletivo. Uma coisa que eu vejo muito de alguns, nos estágios, que a gente tem a oportunidade de lidar com alguns acadêmicos, é essa seletividade. Eu queria uma equipe assim. Eu acho que esse é o grande quê? Porque o importante é estar inserido no mercado de trabalho. O importante é você fazer seu nome. A gente costuma brincar que o instrumentador, nada contra, tá, pessoal? É só uma piada interna. Que o instrumentador de varizes faz só crochê, sabe? É uma piada interna, sabe? Dentro da gente. Mas assim, seja instrumentador de varize ou seja um instrumentador de transplante, eu acho que o importante é você se inserir no mercado de trabalho. E assim, eu acho que o mais importante disso tudo é ter pessoas que sejam gestoras de escola que queiram formar bons profissionais, sabe? Assim, eu tive a oportunidade de poder me relacionar com Carminha, com Viviane, enquanto gestoras. E assim, cara, é diferencial. É diferencial porque ela tá preocupado com o teu desempenho enquanto profissional. Eu acho que isso é importante, sabe? Porque formar um aluno, qualquer pessoa pode formar. Eu acho que a gente vê muito isso, pessoas mais interessadas em cursos que te dêem um certificado para acabar logo e precocemente, mas quando você chega no mercado de trabalho, ou às vezes porque tem o QI, quem indique, e não está preocupado em ter esse conteúdo, sabe? Mas isso faz falta. Isso faz falta. Porque imagina aí, você fazer um curso e chegar no mercado de trabalho e ter aquela noção assim, poxa, eu só aprendi básico maior e básico menor. Se eu for para geral, tá tranquilo, porque geral vai usar básico maior e básico menor. Mas se eu for para uma especialidade. Então, assim, você ter uma escola formadora, um curso que está empenhado em formar profissionais, dando a ele essa noção de ter um comprometimento com o conhecimento, de entender que o mercado de trabalho é muito mais amplo daquilo que ele está enxergando, sabe? Então, assim, abre um nicho enorme. O que a gente mais vê aí, o engraçado é, o que a gente mais vê dentro de um bloco cirúrgico são instrumentadores cirúrgicos frustrados. Em que sentido? Fizeram uma especialização, não se entregaram. Em que sentido? Eu já tinha 2 empregos. Circulava e clinicava em outro. E fiz o curso de instrumentação vislumbrando ter um poder aquisitivo melhor, claro.
Quando apareceu a oportunidade, eu não abri mão. Porque eu pesei o fator financeiro de ter duas rendas e não me entreguei. E o fato de eu não ter me entregado, eu fico frustrado. Toda vez que entra um instrumentador em minha sala. Porque eu não tive a coragem de me entregar para aquilo de fato. Porque eu acho que assim, a gente vai, se joga, se der errado, pelo menos lá na frente, tu não vai estar frustrado dizendo, poxa, era para eu ter me entregado. Mas dificilmente dá errado. Dificilmente dá errado. Isso, inclusive, pessoal, a gente iniciou nossa conversa falando que teríamos uma novidade. Estamos aqui para divulgar justamente um novo curso que irá iniciar na Escola Atitude, que já há anos, há 15 anos para ser mais exata, a gente completou recentemente 15 anos de experiência no mercado, formando profissionais técnicos de enfermagem, né? Formamos muitos circulantes que já estão no mercado de trabalho. Agora vamos ter o curso de instrumentação. Coisa boa, olha aí. Olha aí. Novidades. Exatamente. Se vocês não sabiam, para quem não conhece, aqui na Zona Norte temos essa escola que é referência, na Avenida Beberibe, né? Número 621. Então, na Escola Atitude teremos o curso de instrumentação cirúrgica, que é o que estamos divulgando hoje, através do nosso querido Henrique, que também vai estar conosco, né, através dos seus workshops, né? Então, a gente queria, inclusive, falar sobre essa questão, Henrique. O que é que você vai trazer de novidade nesse curso que vai ser iniciado pra gente? Então, a gente vai tentar fazer um bem bolado, tentar introduzir os alunos nesse ambiente da instrumentação cirúrgica, tentar transitar ali pelas especialidades que a gente tem tanta experiência, assim, nesse sentido. No caso, há 10 anos à frente já, tentar fazer workshop, tentar trazer um teórico, para que eles tenham uma noção, mais ou menos. Explicar também que a gente aprende na teoria o nome de algumas pinças, que é importante, de fato, aprender o nome delas, mas tendo a consciência de que, seja qual for o estado, seja qual for o serviço que a gente for, aquela pinçazinha que a gente aprendeu o nome e fez a provinha com aquele nome, ela vai ser apelidada carinhosamente com vários outros nomes. Isso. E aí a gente vai tentar estar situando os alunos dentro desse mundo da instrumentação cirúrgica, para tentar colocar na cabeça deles que a instrumentação cirúrgica é um mercado de trabalho bem amplo, bem atrativo e que pode ser bem remunerado, dependendo da entrega dele enquanto profissional. Isso, e a gente vai contar com uma equipe muito boa, né, de professores, instrutores, e são da casa também. E a gente, inclusive, né, quando a gente estava falando do assunto anteriormente, eu queria até voltar um pouquinho. Quando a gente estava em sala de aula, justamente falando sobre clínica cirúrgica, eu sinto que alguns alunos ficam sem entender. Geralmente eu faço um trabalho para eles de simulação de cirurgia. E a gente faz com que os alunos eles representem o cirurgião, o instrumentador, o circulante. Se projetem ali no ambiente. Eles montam, inclusive eles se dedicam muito, eles fazem foco, eles fazem alguns instrumentais específicos que não tem na casa, mas que eles assistem a cirurgia e vou fazer esse afastador que não tem aqui, pega um garfo, entorta. Eu acho isso genial. E alguns ficam pensando, Milka, por que você faz a gente fazer um passo a passo de um anestesista, de um cirurgião, se a gente não está aqui para isso? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, a gente aprende na matéria de introdução sobre sondagem vesical de alívio de demora. E a gente sabe que aquilo não é atribuição do técnico de enfermagem. Mas por que vocês aprendem? E aí eu jogo para eles. Não, porque a gente vai auxiliar, né, professora? Pois é. A gente acabou de falar aqui, né, que o instrumentador ele tá ali para ser proativo, ele tá um passo à frente do cirurgião. E aí eu falo para os meus alunos, se vocês que vão ser futuros circulantes vão auxiliar o instrumentador que está um passo à frente do cirurgião, vocês vão ter que estar um passo à frente do cirurgião. Então, como é que eu vou estar antecipado se eu não sei qual é o início, meio e fim da cirurgia? Então, acho de extrema importância a gente abrir a visão do profissional técnico, do enfermeiro, de que a gente não está ali só para obedecer comandos. Pegue isso, pegue aquilo. Você não precisa esperar alguém pedir. Se você sabe o seu papel, você vai lá e faz. Então, acho isso muito importante.
E o curso de instrumentação, a gente também tem que abrir essa visão. Sim, claro, claro. É de suma importância. Assim, eu sou de uma época que, quando eu fiz o curso de instrumentação, é interessante que os colegas já formados técnicos falavam, "Oxe, não vai conseguir, é muito fechado. É, é basicamente o que a gente escuta muito com a radiologia, né? Não é assim. Só entra um instrumentador quando o outro morre. É por Meu aí. Deus! É por aí, assim, para dizer que o camarada, quando entra no cargo, só quando Aham. ele. Vai virar Ninguém é Matusalém. Matusalém por aí. E hoje não é assim. Hoje não é assim. Entendeu? A gente tem, inclusive, vamos lá. Serviços de cooperativa. A gente tem no Hospital de Servidores, a gente tem no Dom Helder, a gente tem no Miguel Arraes, a gente tem no Pelópidas, que é uma galera que vai ser contratada para estar trabalhando enquanto instrumentador dentro da modalidade de contrato do gestor de lá. A gente vai ter, por exemplo, existem alguns hospitais privados que formam as suas equipes de instrumentadores e as equipes, quando não tem o seu instrumentador próprio, usufruem do instrumentador e aí vai trabalhar dentro daquele sistema que a empresa privada propõe. Então, assim, fora empresa, se você parar para pensar, o mercado de OPME aqui em Pernambuco, se eu não estou enganado, ele é o quarto ou é o terceiro do Brasil, porque a gente tem ou é o quarto ou é o terceiro polo hospitalar maior do Brasil. Então, assim, há uma infinidade de empresas de vários nichos que precisam. O que eu mais vejo hoje, com toda sinceridade, pronto, por exemplo, a empresa atual que eu trabalho. A empresa atual que eu trabalho, a Prosmed, ela é lá em Olinda, Bairro Novo. Ela tem cerca de 20 instrumentadores. Ela atende cerca de 90% do SUS. Cada SUS, ela coloca 2 instrumentadores. No Armindo Moura, especificamente, que é um serviço SUS que tá trabalhando de segunda a sábado, mais ou menos, tem cerca de 7 instrumentadores. Então, assim, é um nicho muito grande. Eu tô falando de uma empresa. A gente tem várias outras empresas, sabe? E um mundo de possibilidades. Agora é aquela questão. Eu não posso ser seletivo. Eu tenho que me inserir no mercado, sabe? Existe até uma galera aí que não quer ser contratado, trabalha como freelance. Então trabalha como freelance para os próprios coleguinhas da equipe médica, para a empresa, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades, sabe? Não é esse bicho que o pessoal vende. Eu acho que vai muito mais da nosso receio em não querer se entregar e se jogar de cabeça ao campo de trabalho. É extremamente importante essa coisa que você está falando, porque, mais uma vez, né, a importância desse curso está sendo formado para que esses alunos que estão aí no técnico de enfermagem, eles possam realmente ter esse conhecimento, né, e tirar muitas ideias errôneas mesmo, né? Porque se tem umas ideias meio loucas, umas coisas meio estranhas que a gente vê, né? E aí, eu digo para você, querido aluno, você que está aí nos assistindo, que já está formado ou que está no processo de formação, que tem interesse em fazer o curso de instrumentação cirúrgica, preste atenção nesse vídeo que a gente vai colocar agora para vocês, que aí algumas dúvidas vão ficar esclarecidas e até mesmo para vocês saberem onde está localizado o Colégio Atitude, para que vocês possam ir em busca de fazer a matrícula de vocês. Preste atenção. Quer se especializar em saúde? Chegou o tão aguardado momento. A Escola Atitude vai abrir sua primeira turma do curso de instrumentação cirúrgica. Na sala de cirurgia, cada segundo importa. E por trás de uma cirurgia bem-sucedida, existe um profissional essencial, o instrumentador cirúrgico. Agora, se liga! Temos uma promoção relâmpago para as 10 primeiras pessoas que se matricularem no curso de instrumentação, ficando por apenas R$ 69,90 a sua matrícula. E o nosso segundo lote de matrículas ficarão por apenas R$ 99,90. Terceiro lote, teremos 10 vagas por apenas R$ 119,90. Nossa mensalidade ficará por apenas R$ 250, com promoção pagando até o dia 10 por apenas R$ 230. Aprenda com quem sabe ensinar. Professores experientes, didática prática e conteúdo que realmente prepara você para a instrumentação cirúrgica. Matricule-se já e garanta sua vaga. Então, pessoal, se eu fosse vocês, eu não perdi essa oportunidade, porque
a Escola Atitude é referência, como bem o nosso convidado que está aqui hoje sabe, né, da nossa coordenação. Inclusive, conta um pouquinho dessa experiência, do que é ser aluno dessa equipe, desse time de coordenação e diretoria. Eu posso dizer assim, vamos lá. Você ter gestores que, de fato, têm um compromisso em formar profissionais é diferente. Vamos lá. Há uma preocupação. E aí? Por que não está vindo? Sabe? Como é que eu posso dizer? Aquele cuidado humanizado. Às vezes você não encontra muito isso. Ele poderia tratar como negócios. O importante é que está pagando a mensalidade e não quero saber como é que está o desempenho, não. Se ele reprovar é até melhor, que eu consigo faturar um pouco mais, sabe? Não, de fato, há uma preocupação. Uma preocupação de que você tenha um comprometimento com uma área que a gente sabe, porque a gente vê em cenários da pandemia, onde o profissional de saúde, ele é valorizado. Mas pós-cenário pandemia, o pessoal fica nessa, sabe? Então, vamos esquecer isso, vamos se comprometer em dar o nosso melhor, vamos se formar, porque o que tu entrega enquanto profissional é falando sobre você. Então, você ter pessoas, ter gestores que alimentam essa humanidade dentro de você, eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que todo mundo que teve a oportunidade de se relacionar com os gestores do Atitude, eu acho que tem essa impressão, sabe? Eu acho que tem esse relacionamento, tem esse feedback. Você que é gestor, você sabe que tem esse feedback. Vocês, enquanto professores, têm esse feedback do aluno. Se a tua aula tá bacana, se a tua aula não tá, sabe? Tem pessoas que passam na tua trajetória que deixam marcas positivas. Eu acho que esses gestores são uma dessas pessoas que deixam marcas positivas. Carminha, Viviane, sabe? São pessoas aqui inseridas nesse mercado de formar profissionais da área de saúde que fazem a diferença. Se você tivesse a oportunidade agora de olhar, entrar numa sala de técnico de enfermagem e poder falar sobre a importância de se tornar um instrumentador, o que você diria para eles? Então, vê só. Eu tenho uma base cristã, sabe? E eu acredito assim. É uma filosofia minha. Não só para a instrumentação cirúrgica. Eu entendo a importância da instrumentação cirúrgica, mas eu falo para todo nicho, qualquer profissional. Eu acho que é uma forma da gente servir a Deus, dando o nosso melhor dentro do nosso nicho de trabalho. E você ser instrumentador cirúrgico, você acompanha muitos tabus de perto, você sente na pele. Por exemplo, eu tive a minha filha mais nova num surto de Zika vírus, sabe? E foi uma loucura a minha vida, assim. Eu meio que, meu na hora, trancava minha esposa. Você não vai sair, vai ficar trancado em casa, você quer caminhar. Nossa, deficiente. E foi um momento da minha vida que eu fui projetado em cirurgias de neuro, em deformidades. Aí você fica perguntando assim, poxa, não é só isso. Tem muito mais do que isso. E aí você começa a entender a importância sua naquele ambiente, assim, de o porquê ser instrumentador. De alguma forma, tu tá conseguindo levar um pouco de alívio para aquela pessoa que tá ali passando por um momento difícil. Porque é tenso para um paciente que nunca se projetou em um ambiente cirúrgico. Uhum. E às vezes esse primeiro contato, às vezes não é nem com o cirurgião, é com o instrumentador. O instrumentador tá lá para conversar, para dar um apoio, para dar uma palavra, enfim. Para poder chegar nesse momento, ajudar tanta equipe. Tem momentos de tensão, o instrumentador também tá lá. Sabe? É muito importante a função do instrumentador. E, às vezes, a sociedade, o paciente, ele não percebe o trabalho do instrumentador justamente porque a gente trabalha no setor fechado. Isso. Onde, muitas vezes, o acompanhante não está ali vendo o serviço e a importância e a relevância de um instrumentador cirúrgico. Só que o time, né, funcionando bem, né, o resultado é satisfatório. Então, o nosso resultado está numa cirurgia que foi realizada em tempo hábil, sem quebra na técnica asséptica, sem infecção. Então, muitas vezes o paciente, quando acontece aquelas situações onde o profissional ele tem que ir no paciente para fazer a cobrança do valor, muitas vezes, tem família que não entende aquilo. Isso. E, às vezes, a visita acontece antes, né? E tem família que se recusa. Não quero. E o cirurgião, quando entende que aquele membro é importante e sabe, faz realmente parte do time, tem cirurgião que chega no quarto e diz, olha, sem o meu instrumentador, eu também não entro, não faço cirurgia. Já fala previamente isso. Já fala previamente. E o interessante é que seja feita
antecipadamente esse diálogo, Tu né? falou uma coisa interessante aí. Aconteceram já, né, nesse mundão de meu Deus do céu, já aconteceram situações comigo, assim, de fato, ir quebrar um galho pra alguém e entrar em 3 cirurgias e levar 3 calotes. E Nossa. aí, o que é que acontece? Vida que segue, vida que segue. Mas é uma realidade. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse trabalho. A gente precisa mostrar pro paciente. Hoje mudou muito. Hoje mudou bastante. Hoje, é, no atendimento do consultório, o médico, o parceiro, ele já previamente fala, ó, a gente cobra uma taxa do instrumentador, é X. Dependendo do convênio do paciente, a gente já fala, ó, mas esse valor, ele é reembolsado integralmente. Ó, o teu plano de saúde só reembolsa 50%. Então, assim, tá bem de boa hoje em dia, tá bem tranquilo. Até alguns hospitais mesmo, quando você vai assinar o termo, já tem falando, ó, a gente cobra uma taxa de instrumentação X, sabe? Tá bem tranquilo com relação, hoje em dia, de fato, tá bem tranquilo com relação a isso. Inclusive, até por conta da demanda de cirurgia que aumentou hoje aqui no estado, aumentou a demanda muito grande, que às vezes, com toda sinceridade, a gente tá procurando profissionais e não tem, velho. Dentro da instrumentação. Dentro da instrumentação, é incrível. Eu tô dizendo a você que a gente, a gente teve um up há uns meses atrás na empresa que eu atuo e a gente saiu desesperadamente procurando profissionais e não tinha profissionais disponíveis no mercado. E os que não estavam trabalhando, eles não queriam, porque eles, não, eu estou muito bem trabalhando como freelance, eu não quero ser CLT, eu não quero nenhum contrato de trabalho, se você quiser você paga o freelance, para mim tá ótimo. Basicamente isso. Então, para você ter uma noção da demanda como está muito grande aqui no estado, e a gente não tem mão de obra às vezes, sabe? Agora, claro, a gente tem vários tabus. A gente tem pessoas que vai fazer o curso, assim, mas tem trauma de sangue, tem não sei o quê. Eu não consigo. E Acho que é o sonho, mas talvez ela ache que não é a área Não é dela. pra ela. não é pra ela. Porque é rentável, é maravilhoso, mas tem seus Tem perrengues. seus perrengues. Né? Tem suas regalias que a gente citou, né, anteriormente. Sim, Muitas sim, vezes sim. está num ambiente no estar médico, alimentação diferenciada, que talvez, se você fosse técnico, não tivesse. Porém, é ficar em pé durante algumas E horas. essa questão aí, vale frisar, que aí é igual, é bem idêntico a... Sou instrumentador, tem um pé de dinheiro em casa, eu tô no estar médico, mas tem um lado negro da força. A gente ir para hospitais que não se alimentam, a gente ir para serviços que tem só lá um arrozinho branco e um steak, e graças a Deus que tem esse arrozinho branco e o steak. A gente tem realidade. Então, se a gente for projetado muito para o interior, é outra realidade, aqui para a capital é outra realidade. Então, assim, tem altos e baixos de verdade. A instrumentação, para você para se inserir, foi um pouquinho complicado, de fato, foi um pouquinho complicado, mas, ó, também não é só rosas. Tem que ter uma dedicação também sua, sabe? Você vai sair, por isso que o conhecimento ele é importante. Sim. Formar um bom profissional é importante. A instituição ter esse comprometimento de formar esse profissional. Porque quando a oportunidade chega, a gente vai se debater com várias situações. E você ter esse profissional que já saiu da instituição, já com esse senso de, não, eu pertenço para, eu nasci para fazer isso aqui. Ele consegue se inserir no mercado de trabalho tranquilamente e ter, de fato, uma vida promissora, sabe? Assim, você não vai virar nenhum Bill Gates, né? Mas é um conjunto. Com Né? É um certeza. conjunto. Eu digo sempre, os alunos até brincam comigo, porque em algumas vezes na sala de aula, se você voltar do estágio, não gostou do cheirinho de hospital, não gostou de pulsionar a veia, passa na secretaria de concurso. Professora, a senhora está falando isso? Estou. Porque você vai ser um péssimo profissional. Você está ali só por dinheiro, Exato. não vai dar certo. Então, se você tem o conhecimento da função do técnico de Isso. enfermagem, da função do instrumentador, o que é que ele vai fazer? Vai ficar um tempinho ali em pé, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então você, não é isso que eu quero. E vai Então ter você se dedica. E vai ter situações que não vai ser por dinheiro. Isso, Exato. exatamente Mas isso. você E aí vai você ser um mercenário, quebra, na você verdade. quebra essa imagem. Acho que quando o aluno, a pessoa, ela sabe o que ela está querendo, ela vai quebrar essa imagem. O dinheiro vai ser só uma consequência do trabalho dela. Porque não, eu quero ser instrumentador. Eu vi isso um aluno uma vez, ela disse, eu vou fazer curso de instrumentação cirúrgica. Por quê? Porque é o que eu quero. Então, com certeza, será um excelente profissional. Assim,
pra mim, eu vou atribuir a Deus, não vou atribuir ao acaso e nem à sorte. Porque a construção da instrumentação na minha vida foi bem interessante, assim. Eu tive na minha juventude problemas com dependência química. E aí meio que minha família é toda da área de saúde. Então, nessa construção enquanto pessoa, foi muito conturbado porque eu plantei um monte de abacaxi lá atrás e tenho que colher meus abacaxis até hoje, mesmo casado, assim, com 2 filhas, enfim, empregado há bastante tempo. E assim, restava aquela pergunta, e aí, eu vou pegar um currículo desse rapaz, ele tá recuperado mesmo, e tal, não sei, eu tive esse dilema. E as coisas foram surgindo, na Pague Menos, quando apareceu a oportunidade, surgiu da seguinte maneira. O meu patrão disse, eu tô precisando de alguém para treinar lá em Santa Amaro. Aí chegou e disse, ó, apareceu uma oportunidade, vai treinar? Eu falei, vou, vamos. Já fui. Não queria saber se ia ganhar dinheiro, se não ia. Passei um ano nesse conhecimento, assim, um ano só indo para aprender de fato. E foi enriquecedor para mim, sabe? Fui, me projetei num cenário de trauma, saí dali praticamente já formado, tive a oportunidade de ter essa prática antes, aí quando eu concluí o curso, assim, o cara, eu vou assinar sua carteira agora. Mas assim, se eu tivesse hesitado, a oportunidade me bateu a porta. Eu também não tinha a oportunidade de já ter o curso previamente na mão, sabe? E ter tido essa oportunidade da sala de aula dos alunos que eu estava fazendo a especialidade, hoje eu encontro pouquíssimos. Porque daquela quantidade, não é que o mercado não incluiu essas pessoas. É porque muitos, de fato, não quiseram, não suportaram o tranco. É escolha, né? Acredito, você enquanto enfermeira, você projeta uma situação, você se depara com outra, assim, aí você fica, e aí, eu vou me frustrar ou eu vou continuar? E aí você dá a volta por cima dessa situação. Porque assim, é aquilo que a gente diz, o problema tá ali. Eu preciso achar uma solução, não achar o culpado. E aí a gente consegue se sobressair. Porque o bom profissional, seja lá qual for a área de atuação dentro da área de saúde, ele vai ganhar um Sim. bom dinheiro, sabe? Ele vai ganhar um bom dinheiro porque é dele. Ele é um bom profissional. Ele entrega mais do que a especialidade exige, sabe? Às vezes eu ia para a empresa na minha folga, fazer workshop sozinho. E aí, às vezes eu ia para final de semana, ficava de folga final de semana. E a turma, às vezes, não se perguntava, mas, bicho, se eu não acreditar na minha metodologia de trabalho, quem é que vai acreditar? E assim, colho frutos, sabe? É muito gratificante você, enquanto profissional, estar sendo disputado, sendo tietado, sabe? Isso. Só que aí você chega num ponto onde você não quer mais tapinha nas costas, você agora quer um reconhecimento financeiro. Só que você tem know-how para poder barganhar isso hoje em dia em outras situações. Então, assim, mas é esse processo em construção e é você não desistir desse processo em construção. Isso. Perfeito. E a conversa está tão interessante Pois que é. o tempo passou e a gente nem sentiu, não foi já, né? Pra variar, né? Então, nesse momento, a gente quer entregar um mimo, uma Eita. lembrança para você não esquecer desse momento. Coisa boa, obrigado. Não esquecer aqui do nosso podcast. E aí, para quando você estiver nos seus plantões da vida, também tomar o seu cafezinho Eita. com a nossa querida Caneca. canequinha. Mais uma pra coleção, viu? Amo Ah, café. Essa é especial, viu? Oh. Tá vendo? Especialíssima. Poucas unidades. Essa é a caneca da sorte. É verdade. Para você tomar no plantão aí, viu? Pode deixar. Então, a gente queria que você, né, nesse momento, falasse com o pessoal que está assistindo a gente uma mensagem para aquelas pessoas que pensam em fazer, ou aquelas que talvez nunca tinham nem pensado nessa oportunidade de fazer o curso de instrumentação, uma fala de encerramento, chamando esse público, né, para estar juntamente com a gente lá, né, no curso de instrumentação, no Atitude. Pode falar olhando para a lente da verdade, aquela câmera ali. Falando pra você que tá acompanhando aqui esse podcast, não perca essa oportunidade, tá bom? Você já tem um relacionamento com o gestor da instituição, você sabe que ela se preocupa com a formação, então esse curso de instrumentação é uma oportunidade de fato de você mudar de vida. Não perde essa oportunidade. Olha aí, Jane.
E aí a gente vai, nesse momento, concluindo, né, nosso episódio. Se você gostou, pessoal, não deixa de comentar. Compartilha, Isso. curte. Aproveita, faz aí uma maratona nos outros vídeos. Mas se gostou, inclusive, do assunto de instrumentação, se quiserem um bis, pode ficar à vontade de comentar e Se dizer, ó, tiver sugestões também, Exatamente. estamos aqui abertos, né? Porque esse espaço é da enfermagem, esse espaço é nosso, né? E foi um prazer ter recebido Prazer você meu, nesse prazer meu. espaço, né? Espero que a gente possa, em outro momento aí, marcar um outro encontro Com para ter um certeza. bate-papo bem interessante, com mais detalhes e quem sabe até um ao vivo, com as perguntas, né? De você que está Coisa assistindo. boa. Né? Muito obrigada por sua Valeu, participação. obrigado. E você que está aí, segue a dica de Milka. Compartilha, divulga e não perde nada. Segue a gente nas nossas redes sociais. como a gente faz pra te achar no Instagram? Vamos lá. Jaimerson Henrique. Inclusive lá nos meus destaques tem alguns conteúdos para instrumentação. Tá um pouco paradinho, mas a gente sempre tira dúvidas, ajuda a galera que tem essas dúvidas aí na instrumentação cirúrgica. Também Massa. não esquece de seguir o Atitude, que é essa escola de referência, @Atitude Núcleo. O meu é milka.lorena. @sua prof. Agradecemos a sua audiência e muito obrigada. Beijos Até o próximo episódio. até o próximo. Tchau, tchau.